Bem-vindos ao 60 Olhares sobre Brasília, um canal que foi criado para que possamos fazer lives que ressignifiquem e signifiquem a cidade de Brasília em seus 60 anos. Hoje nós recebemos com muito carinho Valéria Cabral, da Fundatos. Valéria é secretária executiva da Fundação Atos Bulcão e fala conosco hoje, fechando a live, a Epifania de Atos, é o ato 4, o último ato da nossa fala sobre Atos Bulcão. Logicamente, Atos Bulcão acontece ao longo da cidade de Brasília, sempre vai ser falado, referenciado, principalmente porque a gente está ressignificando. E a Valéria, então, foi convidada por nós para bater um papo, né, sobre Bulcão e Brasília, né, sobre essa relação do Atos Bulcão com Brasília. Valéria, que sempre foi muito íntima de Bulcão também, como todos que estiveram na live conosco, que de alguma forma estiveram com ele ao longo da sua carreira, ao longo do seu trabalho. Obrigada a todos que estão assistindo, que vão assistir mais tarde. Bom, semana passada não fizemos, né? Porque estávamos aqui em casa com as voltas. Já estamos bem e, enfim, melhorando todos, fazendo novas investigações. Do meu que não foi positivo, mas tive sintoma, do André não, que é o marido que ajuda. Oi, Valéria. Isco alto. Oi, boa noite. Tudo bom? Muito prazer Eu em tô falar com achando você uma assim. posição. Acha Tô aí. achando uma posição. Isso é bom. Obrigada por ter aceito Pronto, essa aqui live estou. conosco. Eba, Imagina, é um prazer. É sempre muito bom falar sobre o Atos. é sim. E aí a ideia hoje é falar de você, da sua visão sobre Brasília, Bulcão, sobre o Atos, a visão de tudo que você enxerga e sabe e percebe como secretária Acho que vou me executiva. mudar. Acho que vou me mudar Sinta-se à aqui, porque aqui vontade. atrás tem. Não, porque aqui atrás tem, porque como estamos em noite, né? Então Sim, eu não vou lá para fora porque está muito frio. Mas ali, gelado. assim, ó, a gente tem um Atos Bulcão aí atrás, Oba, da fase desenhos, isso é para bom. fazer a alegria do povo. Isso é bom, isso é Bom, bom. Estava falando então aqui que hoje é o dia que a gente fecha a fala do Atos, apesar da gente nunca fechar uma fala sobre Atos Vulcão, né? Brasília é Atos aham, Vulcão, ele traz um significado único para a cidade de Brasília, não tem como negar, né? sim, Que Vulcão trouxe aham, elegância, a arte para o urbanismo, ele, enfim, era um homem genial, gentil, né? Fantástico, né? Um gênio e deixou para a é gente um grande verdade. legado. Valéria, a live é sua. Fale o que você achar importante. Eu começo com duas perguntas só, né? Vulcão significa Brasília para todos nós, né? Eu tenho no meu braço tatuado o Espírito Santo da igrejinha aberto em dois, numa linha do tempo, significando a minha vida em Brasília. Começa com o que Aham, Atos traz, né? Porque é a minha memória de infância. E sempre na missa ali, minha avó morava ali na quadra e eu fazia balé ali na frente. Então, para sim, mim não é o imaginário, para mim foi a minha vida real, né? aham, Fui, né, me despedir de Atos quando ele estava no Sara, já não tão bem. Levei flores e as flores que ele aham, se inspirava. E, enfim, me emociono muito porque ele para mim foi uma pessoa, ele me trouxe das artes para a arquitetura. E ele me fez fazer muito com os meus alunos o que ele fez, ele e o que ele ensinou, né? Então, para nós, né, em especial todos aqui da minha casa aí, do nosso ciclo social, independente de onde mora, classe social, cultural, Atos Bulcão é significante, é um significado fantástico de Brasília, da história e da memória, que tem que ser preservado, tem que ser contado. Então, Valéria, aham. obrigada por estar Eu aqui estou aqui conosco. ainda procurando um lugar onde eu tenha luz para, enfim, para ficar mais visível para vocês, né? Porque essa pessoa falando no escuro, então eu tive Ah, que sair ali do meu do canto que eu Atos. tinha escolhido do Atos e voltar aqui para esse, porque assim a gente consegue se ver. E Bom, está diga lá, elegantíssima, como você sempre. ia. Vamos lá. Então, Obrigada.
Qual a visão que o Atos deixa para Brasília? E aí, também com a sua visão sobre Atos e Brasília. Discorre à vontade, a live é Bom, sua. Obrigada. o Atos, enfim, acho que essa altura da vida, as pessoas dessa cidade já sabem um bocado sobre Atos Bulcão, né? O Atos nasceu no Rio de Janeiro, se criou Ui? Caiu praticamente aqui. porque ficou órfão de mãe aos 4 anos, foi criado por seu pai e por mais 3 outros irmãos. Ele tinha um irmão mais velho, 11 anos que ele, o Jaime, e 2 outras irmãs. Uma delas, a Mariazinha, foi, digamos que, a grande companheira dele de folguedos pela vida. A Legal. outra, da Lila, que era mais velha, foi quem fez o papel de mãe. Mas, ao mesmo tempo, elas duas se aproveitaram um bocado do professor, porque elas, nesse Rio de Janeiro dessa época, o Atos é de 1918, o Atos serviu um pouco de chevalier servant delas, aonde elas queriam ir, porque o Rio de Janeiro, nessa época, ainda exigia que as mulheres fossem acompanhadas por rapazes. Sim. Então, elas enfatiotavam o Atos, e o Atos menino começou a ir com elas para todo lugar. Então, ele ia aos salões, à ópera, é, às grandes exposições de arte, e com isso ele foi formando essa personalidade dele e esse conhecimento cultural que, obviamente, é quase uma educação silenciosa, né? E é como Não a é? gente aprende melhor. Então, Bagagem com cultural isso, gigante, né? ele dizia que não é que ele tivesse sido incentivado, mas que ele tinha conseguido, com essa assessoria, digamos assim, dessas irmãs, formar a arte dele, a cultura, né, com todas essas, não só com esse pedaço, essa parte cultural, mas também com o pedaço fútil do Rio de Janeiro, que ele compara, num certo momento, numa entrevista que ele dá a Carmen Moretson, por ocasião dos seus 80 anos, ele diz que o Rio de Janeiro era assim como uma Paris um pouco mais pobre, não era o caso, mas enfim, um pouco menos Glamourosa. glamourosa. Não sei se seria essa palavra Então, também, com mas isso, é. mas enfim, É. ele com isso, ele conta também essa parte da futilidade do Rio de Janeiro, né? Da Besançone, que Muito bom. foi cantar e aí, é, enfim, fez um caso com o Laje, acabou, então eles iam passear, fazer footing, e elas comentavam o colar de pérolas maravilhoso que o Laje tinha dado a Besançone. Então, não só de momentos culturais se Viveu fez Atos. a vida, a vida com a educação de Atos Bulcão. Né? Com isso, o Atos teve todos esses meandros, todas essas coisas que a gente aprende na vida. E ele diz que a educação, a curiosidade dele, bom, o pai dele queria que ele fosse médico, Pois ele é. conseguiu fazer 3 anos de medicina, e depois ele dizia para mim mesmo, muitas vezes ele me disse que a única aula que ele gostava era a aula de Anatomia. anatomia, porque ele podia desenhar. Imaginei. Depois, muitos anos depois, quando ele faz as pinturas dele, ele tem muitas pinturas que tem umas bolinhas. E Sim. ele dizia que essas bolinhas eram como o corte das células que ele tinha de memória. Então, essas bolinhas, inclusive, viram muitas coisas maravilhosas, viram máscaras, jardins, né? Mas são as Muito bom. bolinhas dessa memória dele. Depois ele, obviamente, como filho temporão que foi,
já tinha perdido a mãe aos 4 anos, perdeu o pai era um homem de posses, foi sócio do Monteiro Lobato, então tinha realmente esse viés de boa frequentação, né? Que bom. Mas tinha esse irmão maravilhoso, que eu não conheço, nem nunca conheci, mas que era o Jaime, que era louco por carnaval. O Atos dizia que ele era briguento, que ele era assim meio trogloditão, Que mas ótimo. com isso ele era muito amigo do Noel Rosa e do Francisco Alves. Então, por causa disso, o Atos teve essa oportunidade de frequentar os cursos, os carnavais do Rio da época, muito bem cercado, né? Porque Sim. você, como ele dizia numa dedicatória que ele fez para o Guilherme Pessina, que é afilhado dele, ele diz que ele ia para o curso assim meio espremido num carro aberto entre o Noel Rosa e o Francisco Alves. Quer dizer, Que honra, né? magnificamente bem Ruim. acompanhado, né? Péssimo o Então, carnaval dele. Muito não, bom. então, Excelente. eu acho que era uma época muito cheia de talentos, né? Essa época. Foi Depois sim. tanto que ele falava dos grandes mestres dele, fora as pessoas, obviamente, os artistas que o inspiraram, mas, de qualquer forma, ele sempre teceu grandes elogios ao Portinari, porque ele dizia que o Portinari tinha sido o mestre dele, né? O Atos tinha um domínio de cor muito grande, ele tinha uma paleta de cores muito bonita e ele tinha Sim. um domínio da cor muito primoroso. E ele dizia que ele, com o Portinari, tinha aprendido a ver uma obra de arte e também a se preparar para trabalhar. Então, ele dizia que realmente o artista, na maioria das vezes, sabia perfeitamente o que queria fazer, porque aquele pensamento se formava na cabeça. Né? Ele não acreditava em inspiração. Ele Sim. acreditava que a arte era uma coisa mental, como dizia o grande mestre, mas ele, com isso, ele dizia que, como ele já tinha em mente o que queria fazer, ele separava suas tintas, né? A tela, o tamanho do que ele gostaria de pintar, para que, com isso, ele pudesse realizar o trabalho dele. E ele dava esse crédito desse aprendizado ao Portinari, que ele dizia que era um grande mestre de cor e com Sim. quem ele foi trabalhar na Pampulha, né? Muito legal. Então, o Atos, ele teve uma vida que foi levando ele às artes. Eu acho que começou com essa história de ter que acompanhar as irmãs e, na sequência, ele foi trabalhar no Ministério de Educação e Cultura, Educação e Saúde, na época. E ele tinha 2 colegas. Os 2 colegas faziam teatro. Ele começou a viver um pouco esse mundo do teatro, ouvindo os colegas e saindo com os colegas. Muito bom. Acabou se enfiando dentro do teatro e acabou trabalhando com Aníbal Machado, fazendo cenário e figurino, depois para Maria Clara. Então, quer dizer, ele foi uma pessoa que sempre teve uma arte ligada a ele, até que ele conheceu o Sclia, né? Eles tinham a ida deles ao Vermelhinho, que eles iam depois do trabalho, e era uma turma, por isso eu digo, é uma turma muito boa, né? Porque Sim. você vê Villa-Lobos, Sesquiate, o Oscar, o Bule Marx, o Portinari, né? Um povo de peso, assim, umas pessoas consistentes. Não que a gente não Sim. as tenha hoje também, mas enfim, mas era uma turma de respeito, né? Uma turma Muito. da pesada, né? Então ele, com isso, começou a conhecer o Oscar por meio dessas idas que eles iam à casa do Bule Marx,
porque assim era um grupo, como um coletivo hoje em dia seria, e eles iam porque aprendiam a esticar telas, esticavam telas, ganhavam outras para poder trabalhar. Então, quer dizer, era uma Muito troca, legal. e assim ele conheceu o Oscar. E, por fim, em 1957, o Oscar pediu ao Atos para que se cumprisse a promessa de Dona Sara, um painel para a nossa igrejinha. Você tinha sua avó lá e eu vim para Brasília e cresci na 308. Então, a igrejinha também faz bem parte da minha vida. Não é uma E loucura o aí, quanto essa com igrejinha faz isso, parte da gente, né? da vida, é verdade. Eu digo Que sempre que bonito. ela é a identidade visual da cidade, né? Ela é. Ela é o nosso símbolo icônico de Brasília. Ela é. Então, ele fez aquele padrão ainda no Rio de Janeiro e mandou para cá, porque uma coisa que nem todo mundo sabe aqui em Brasília é que a igrejinha é de 1958. A igrejinha já completou 60 anos. A igrejinha está começando já, caminhando para os seus 63 anos, Pois é. porque o aniversário dela é 28 de junho. Então, do Rio ele fez o padrão para a igrejinha e aqui, meu amigo está aqui dizendo, eu Ele fui foi batizado, batizado fui lá. Eu ia falar isso varela. agora. Que lindo! Pois é. Tá mais em E aí, você com então que na isso, gente, hein? Olha a responsabilidade. ele fez essa primeira obra para Brasília, ainda sem estar em Brasília. E aí, em agosto de 1958, o Atos chega a Brasília e vem então para cá, e aqui ele fica completamente apaixonado pela ausência pelo silêncio, pela essa abóboda, por esse céu maravilhoso que ele dizia que remetia ele a Teresópolis, onde ele tinha passado os 4 anos de vida que ele passou enquanto ele mãe teve. A mãe dele ficou tuberculosa, o Atos nasceu em plena gripe espanhola, né, no ano da gripe Pois é. espanhola, e eles foram então morar em Teresópolis, e depois é que eles voltaram para a Rua do Catete, depois que a mãe morreu. Então, ele faz essa obra e vem para Brasília a convite do Oscar, e de todos eles é o único que fica. Então, ele aqui fica e aqui ficou por 50 anos, nos presenteando com essa maravilhosa integração da arte na arquitetura. Sim. Eu acho que o Atos é muito especial para Brasília, primeiro porque artista talentosíssimo que ele foi, ele tinha essa característica da simplicidade. Então, a obra do professor é muito simples e, ao mesmo tempo, ela é muito elegante, e Muito. talvez por isso mesmo, né, pela simplicidade, ela seja tão elegante e lúdica, e ela colore e dá movimento, eu acho, à obra monumental do Oscar. Sim. Então, essa parceria deles dois para a criação dessa obra monumental que o Atos criou em parceria com o Oscar, eu acho que isso nos dá uma dimensão muito grande do que pode ser uma boa combinação entre dois homens tão talentosos. Ao mesmo tempo, o Atos fez parceria com outros grandes arquitetos, sendo que um deles foi o Lelé, né, o Sim. responsável pelos nossos Saras Kubitscheques, pelo Hospital Regional de Taguatinga, por tantas escolas, e que tem esse olhar, eles dois juntos tinham um olhar que era direcionado, sobretudo, às pessoas. É. Então, a preocupação, tanto de um quanto do outro, era o bem-estar das pessoas.
E com isso a gente vê que o Hospital Sara tem, o Atos dizia, né? As pessoas já estão com o espírito abalado, já estão entristecidas, estão doentes. Então vão ao hospital. Se chegam no hospital que não tem cor, que não tem alegria, as pessoas, ao invés de melhorarem, as pessoas Elas pioram. não vão ou piorar, ou enfim, mas pelo menos não terão essa alegria que pode fazer com que elas se sintam melhor, né? Sim. Então, a gente entrando no Sara Kubitschek, em qualquer um deles, a gente descobre que é verdade. Eu sou paciente do Sara, porque tenho problemas de artrose nos joelhos, e é realmente um prazer. A obra do Lelé é maravilhosa, que não precisa de ar-condicionado Não, de uma forma fantástica. geral, né? Que você tem sempre um olhar, uma janela, um ar que circula, um verde para apreciar. Então, é muito, muito bom, aquece o coração você Sim. poder ir a um hospital que lhe deixa, é, enfim, de bem com a vida, né? Aqui Então, em casa a gente eu tenho um filho que é paciente, meu marido trabalha no Sara, conheci Lelé, né, no período da faculdade, uhum, e a parceria do Lelé e do Vulcão, ela é exatamente isso que você está colocando. Eles trouxeram para o espaço hospitalar humanidade, né, a humanização é, hospitalar, eu acho que é, tem muito ali, e principalmente com esse caráter de trazer um pouco mais de alegria a quem já não está tão feliz. Porque a gente é chega lá, verdade. chega se perguntando, né? Será, o que que eu tô fazendo aqui? Tem gente muito pior que eu. Porque em vez de eu falar que bom que Uhum. eu não tô tão ruim, eu falo que caramba, né? Pois Tem pior. é E a gente olha verdade. para toda aquela cor, aquele tem um painel belíssimo de laca logo ali no ambulatório, no Ah, espaço aquela lindo, divisória. uma divisória É, linda, né? é. Muito bonita. Você Uhum. vai ali na área de exames, uma azulejaria linda, junto com um jardim fantástico, com luz, com chuva, com ventilação, que é um negócio que no hospital não acontece. E é belíssimo É conseguir verdade. E com enxergar realmente espaço, isso. né? E com E espaço. com E espaço. você vê o Atos, além de integrar com a obra dele a arquitetura dos grandes arquitetos com quem ele trabalhou, ele fazia os estudos de cores dos locais. Então você vê aquela história de, ainda falando do Sara, de cadeira amarela, Amarela, cadeira cadeira. branca, né? Que você, porque você descobre que isso é muito bom para que você, para as pessoas que não sabem ler ou para as pessoas que não, né? Que você simplifica a vida É, das pessoas por meio da cor, né? Que você, enfim, você ajuda as pessoas e direciona as pessoas de uma forma tão simples, que é por sim. meio da cor, E se sentem né? Não iguais, precisa né? muito. É muito interessante. E fora isso, claro, então a gente tem depois todos os grandes, para citar um outro arquiteto com quem o Atos trabalhou muito, que era maravilhoso, é o Milton Ramos, Sim. né? O Milton Ramos era uma figura magnífica e eles têm, eu digo que uma das grandes parcerias deles, para mim, né, é a Escola Clássica 407, Sim. 408 Norte, Muito bem. que foi passando por transformações. Eu tenho umas fotografias dela ainda sem grade, Ai, que quando lindo. ainda não tinha aquele parquinho colorido de plástico ali na esquina, Horroroso. né? Horroroso. Quer dizer, não é que é horroroso, não combina, né? É, É um outro né? momento. E tem aquele painel de azulejos maravilhoso na fachada da escola, que foi a primeira vez que o Atos liberou os pedreiros para colocarem, para fazerem a colocação do azulejo. Porque rezam a lenda que o Atos liberava a colocação dos painéis dele. Isso não é completamente verdadeiro. Que O bom, porque eu professor, ficava imaginando que como ele era tão. Como consegue ser tão altruísta? Porque eu não consigo fazer isso não, de jeito não. nenhum. Pois é, mas ele fazia o quê? O Atos tem umas instruções do que não pode ser feito. Ele não lhe amarra para que você faça o que ele quer.
ele lhe proíbe gentilmente de fazer o que ele não gostaria que você fizesse na obra dele. É ótimo. Então, ele não é mais É, gentil, eu diria. Então, ele fazia essas colocações. Lá você vê que foi um pouco mais livre, inclusive porque tem uma faixa de azulejo branca, é. seguidinha assim, que faz um buraco. E daí eu que tive essa felicidade de conversar com o professor e de aprender tanto com ele, mesmo que eu não sou arquiteta, eu não sou artista, eu sou matemática. Ah, pronto. Então, Então, não, eu então tive você essa também é, sorte. porque ele usava muito da matemática para fazer as coisas dele. Você é também. Sim, Não pois tem é. como, eu acho que quem tem contato com ele vira artista. Você é, certeza. E aí ele dizia que que ele proibia o fechamento de círculos, né? Aham. Ele dizia que, minha filha, você vem com seu olhar alegre, olhando para aquela obra, uma obra movimentada, né? Colorida, aí de repente você tem um círculo fechado, seu olho para. Acaba o movimento, acaba a alegria, acaba tudo, porque você é estacionado de repente. É, E a obra dele era criada para isso, para ser uma obra alegre, com movimento. Né? Ele era simples, ele era um homem que trabalhava com cores primárias e com formas geométricas. Eu acho que por isso, inclusive, as crianças gostam tanto do trabalho do Atos, porque para eles é muito fácil trabalhar e entender o é. trabalho desse homem. Né? Porque um homem que faz uma empena de um teatro com cubos, com formato, com paralelepípedos, digamos assim, né? Porque são blocos de Sim, tamanhos diferentes que, dependendo de como estejam arrumados, lhe dão uma sombra causada pelo sol que lhe dá 3 painéis por dia e variando com as estações de formas diferentes, porque o Dr. Oscar queria uma obra que fosse leve e pesada. Então ele disse, bom, para eu trabalhar leve e pesado ao mesmo tempo, só com sombra. E eu muito estou vendo bonito, que né? O Ivano Bellino entrou, que é um craque Entrou. de iluminação. Ele é um craque de iluminação de cinema e de fotografia, então ele deve estar entendendo perfeitamente bem o que eu estou dizendo. Então você tem um homem que trabalha com formas simples e que seduz as crianças. Sim. Inclusive porque quando você diz assim, ah, você pode, se você puser, digamos, porque o professor fazia muito grupos de 4, né? De 4 peças, de Uhum, 4 uhum. azulejos. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho um painel verde e azul. Então, eu tenho para um grupo de 4, 2 azuis, um verde e um branco. No próximo grupo, eu vou ter 2 verdes, um azul e um branco. Quando você diz para essa criança que ela pode, guardando essa proporção, botar essas peças do jeito que elas quiserem, com o triângulo virado para baixo, virado para um lado, virado para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, ele fica absolutamente apaixonado, Sim. porque dá a ele a liberdade de criar. Então, eu acho que isso é das coisas que o Atos deixou e que a gente procura transmitir às crianças, porque nós fazemos um trabalho, nós, Fundação, né? Uhum. Fazemos um trabalho de arte e de educação para ir com as crianças da rede pública de ensino do Distrito Federal, porque inclusive o Atos é matéria obrigatória no quarto e no quinto ano Sim. da grade da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal. Então, com isso, a gente seduz as crianças se sentem encantadas e as crianças são, eu acho que, os melhores reprodutores de informação. Sim. Porque quando eles entendem, quando eles gostam, quando eles aprendem, eles contam para o pai, para o irmão, para a mãe, para a avó, eles saem disseminando a informação que eles aprenderam, e isso é uma forma muito boa de você divulgar e de você preservar o trabalho desse grande artista, que é um grande artista mundial
e que nós temos a felicidade de conviver com ele tão a miúde. Exato. E ele faz tão parte da nossa vida que às vezes a gente nem sabe que ele está no nosso caminho, né? Pois é. E é Porque ele muito está. importante isso, né? Essa lembrança de que, de fato, às vezes é tão. Ele faz parte do nosso cotidiano e a gente esquece que a gente está no caminho dele e ele no nosso. E Pois ele é de é. uma Porque. delicadeza, até nisso, né? Até o que É, deixou como legado, como a obra, é delicado. Não é frágil, é forte, mas de uma delicadeza com sutil, certeza. né? Nos traz o lúdico, a Mesmo infância. mesmo os carnavais, que são desenhos, o Atos sempre desenhou, né? Então, ele sempre foi um desenhista. E ele dizia que o carnaval, obviamente, fez parte da vida dele, por tudo isso que eu já contei, Uhum. do corso, dos mascarados, né? O carnaval de antigamente era um carnaval Era um carnaval muito de rua e bonito. muito de É. clube, e era um carnaval que tinha os caretas, né? Os mascarados, os corsos, e isso está sempre presente na vida do Atos. O Atos sempre, é, o desenho está sempre presente na vida dele, mesmo com o Parkinson, quando ele conseguia, ele desenhava. Então, para ele sempre foi muito importante desenhar, né? E isso é muito, enfim, é muito legal. Eu acho que é muito brilhante uma pessoa que atravessa a sua vida buscando colorir e encantar e embelezar a vida dos outros, né? Eu acho que é uma dedicação, é um desprendimento muito grande. É. Eu sempre achei que ele era um homem muito generoso, porque a integração do trabalho do Atos, do trabalho de arte na arquitetura do professor é tão Isso, sobe um pouco. maravilhoso É. Eu ia te falar agora, estão pedindo para você subir, agora que eu ele vi que é, você. que ele é, o trabalho dele, me perdi um pouco, o trabalho do professor Atos, eu estava dizendo da generosidade dele, Isso. é porque ele faz uma obra que se integra tão perfeitamente ao, à obra de arquitetura que o que acontece é que você não sabe onde acaba o arquiteto e começa o artista. E então, as pessoas, por exemplo, até que fossem tirados aqui em Brasília os blocos das empenas do Teatro Nacional, as Sim. pessoas não sabiam que aquela obra não era inteira do arquiteto, né? As pessoas achavam que era tudo do Oscar. E aí, vamos tirar os blocos para fazer a manutenção, as pessoas descobriram que aquilo era uma obra de integração de arte na arquitetura. E ele dizia que ele não gostava de decorar, que ele gostava de integrar. Integrar. Ele fazia uma comparação que ele dizia que era um pouco metido dele, mas ele dizia que ele era como o Nino Rota e o Oscar Fellini. Legal. Então, que obviamente, né, a obra do Oscar era monumental e maravilhosa, mas digamos que sem a música, que no caso era a arte dele, né, não ficava assim tão maravilhosa como era. Pois é. Então, e é uma verdade, né? Eu acho que é da mais pura verdade. Acho Ele também. colore a vida da gente aqui, né? Sim. E essa integração é bonita, né? Porque ele consegue integrar sem apagar a obra. Ele integra mesmo. Ele traz um adendo que soma Uhum. né, assim, grandiosamente com essa delicadeza que você está colocando, né, dele. Porque a bagagem cultural que Uhum. ele consegue desde menino, acompanhando as irmãs, o irmão, né? Isso virou reflexo realmente da obra. E o Rio ele é muito colorido, né? E tanto a furtividade quanto a parte mais séria da vida, né? Visitar museus e conhecer artistas, que também é furtivo, mas de um outro sentido, né? Não era elogiar Uhum. o colar bonito de alguém, era uma coisa que é um pouco mais profundo. Tá tudo ali nele, né? E o bonito é que ele traz isso para a obra dele com, como eu disse, força e delicadeza a ponto da gente conseguir lembrar a infância, lembrar
ver na simplicidade a beleza da obra, porque o simples é muito mais bonito, muitas vezes, né? É. E a bonita Se você Mônica olhar, falou por aqui, né? exemplo, Assim, olha lá, esse painel do o viu que painel do bonito? professor para a torre, vi, obrigada. O painel do professor para a torre de televisão, que o Atos, obviamente, como todo artista, tinha a sua obra preferida, né? Uhum. E para ele o painel de azulejo que ele preferia era o da torre de TV. E se a Olha, gente for olhar, você tem meio azulejo pintado e um traço, né? aham, Que faz uma beleza do tamanho do mundo. lindo, Né? Como a empena do Teatro Nacional. Você ter blocos 30 por 30, 30 por 60, 60 por 90 e 90 por 90. sim, Você tem 4 tamanhos de blocos arrumados de uma forma que o sol faz a festa, que era como ele chamava a obra, né? Porque o sol realmente se diverte, vai sim, tá mudando as brincando. formas, mudando, vai brincando. Então você tem umas coisas muito impressionantes na escola, no Jardim de Infância da 316 Sul, Sim, tem, porque eu boto nome nas obras, né? Porque como eu vou olhando, e como a obra do Atos não tem nome, no máximo as gravuras têm nome, né? As gravuras e as serigrafias, que era para deixa a eu gente mostrar. ficar um pouco mais próximo, né? Sim, Então, aqui a é, Suyan pediu, vou só mostrando, enquanto você fala, vou girar aqui para ah, mostrar. Essa aqui é a obra favorita, tá, isso, né? aham. E aí a gente É, vai botando. Você vai que é o falando, que eu eu vou disse, achando né? aqui. Meio Isso. triângulo e um É, traço. e um traço. Então, no Jardim de Infância, da 316, tem um painel do Atos, que eu chamo de o patinho. Porque quando você achar aí, você vai ver que É, tô eles lembrando aqui. são os patinhos. E são infantis, então foram feitos para um jardim de infância. Né? Então, são assim, é uma forma, simplesmente. Tem um outro que eu chamo de o lacinho, porque é um laço mesmo, que está naquele edifício, um bloco de apartamentos que eu sempre erro a quadra, acho que é 210 210. Norte, que se chama Edifício Atos Bucão, e tem um lacinho embaixo. O painel é um lacinho, um laranja. Então eu vou dando nome às obras, porque elas vão me fazendo, me dando essa. É o que me suscita, né? Para me Sim, dirigir a elas. Muito próprio do aqui, Atos, é ó. muito Achei o simples como o patinho. Atos. Achou o patinho? Ah Mostra o lá. patinho. Patinho, olha, é um patinho. Não, tem um patinho, É um ó. patinho, um patinho magnífico, a cabeça de um patinho, É colocada em belíssimo. duas cores e milhões de posições. Sim, Uma fato. das, para ilustrar, agora que a gente tem fotos, Eba. é, uma das melhores ilustrações, digamos assim, do Atos, para que se entenda a instrução do professor do não fechar círculos e dessa coisa que ele liberava os operários, é o padrão do sambódromo. Uhum. O padrão do sambódromo tem uma peça só de azulejo com desenho, né, ilustrada. A outra é uma peça branca. Então, ele dizia que para ele, samba era coração e quadril. Então, se você olhar no painel que ele montou, você vai identificar corações que não se fecham e a mesma forma que faz o coração, faz o quadril para baixo. Então, tem um painel que é montado da forma como ele queria que fosse montado. Procurando aqui. E outro que ele liberou os. Deve ser, se você está no livro, deve ser lá para metade, mais ou menos. Sim. O outro, ele liberou os operários para botar e tirou a peça branca.
Então, não deixa de ser carnaval, porque tem uma porção de braços e de pernas. É uma grande animação também. Vê se você acha Na aí, André. planta, na planta que nós temos na fundação, a gente tem a planta e na planta um círculo com um X, que é exatamente para simplificar a compreensão dos operários e verem que aquilo era proibido. Não Hum, era possível se formar círculos, porque aqui, é achei. aquilo que eu estava dizendo, o círculo interrompia a alegria da obra, Sim. o movimento da obra. Então, E é por muito mais isso era bonito impossível. sem, né? É, aqui, ó. Você Achei vai uma ver aqui. aí na foto, olha, essa é a montada pelo Atos, tá vendo? Então você tem Sim. ali em cima um quadril, Uhum. como você tem, se você procurar aí, você acha um coração. É a mesma forma, é o mesmo princípio que faz o coração. Aqui, ó, Na tem próxima dois. página, ou na anterior a essa, E quer ver um negócio você consegue. interessante? Eu não só tenho a pomba, mas também tenho os corações. Acabei Então, se homenageando o você Atos for duas ver a vezes. próxima, se você olhar na próxima foto, você vai ver o painel montado. Eu não sei se você está no livro. Se você estiver no livro, é Inclusive, anterior. inclusive peço desculpas porque eu não peguei o livro que eu tenho em casa, É, porque ficou, a uhum, gente brinca que ficou na região do Covid, né? sei. Porque ficou na parte, Então, o ficou no outro. pedaço da casa isolado. Então a gente ainda não limpou Uhum, tudo do Covid, ainda estou com trauma, não quero lá ainda não. o outro é sem a peça branca, e com isso ele Achei então se essa só. transforma. Ah, ele aí, ó. Tá vendo? Ele se Tá transforma muito bonito. em muitas pernas e muitos braços, tem o Isso, mesmo movimento, mas não tem mais a peça branca. isso. Então é muito interessante. E na planta a gente tem justamente o círculo feito com as quatro peças pintadas, cruzado, que é Sim. para lembrar as pessoas que é proibido fechar círculos. Então ele sempre gostava ele dizia que como é que ele, que tinha passado, integrando a obra de tantos arquitetos, que em algum momento ele teria que é, permitir aos pedreiros intervir também na obra dele, né? Porque ele achava que com isso ele ia ganhar. A Suyan está aqui perguntando por que não tem mais a peça branca. Eu vou ficar lhe devendo essa resposta porque eu nunca perguntei a ele e não tenho mais como saber. É, Eu agora acho que só. ele tirou de propósito. Eu acho que ele tirou de propósito para criar um outro padrão, quer dizer, com o mesmo padrão, um outro painel que fosse criado pelos pedreiros e que não tivesse a ingerência dele, mas que fosse feito com a mesma peça. Eu Eu acho que imagino que foi foi isso uma também. decisão do artista É, exatamente para chamar a atenção para essa diferença entre o painel criado por ele e o painel liberado para ser criado, sim. assentado, digamos assim, pelos pedreiros. Eu acho que Eu foi acho isso. Aí, que olha, deve esse ter aqui foi o sido. primeiro, né, dos pedreiros. Quer ver? Aqui. Primeiro mais livre, Esse. né, que é o da Vendo que tem umas escola. linhas brancas enormes. Tem umas linhas grandes, tem Isso. uma E na imagem do outro lateral, lado que é de fora a fora, né? que tem De uma. fora a fora. E a lateral da escola, porque antigamente a gente não tinha grades, né? Esse eu acho a Então, lateral. a lateral da escola tinha como se fossem umas janelas, e a moldura da janela era colorida, porque o miolo da janela era vazado, não existia, que era exatamente para circular o ar para as Hum. crianças na escola. Com o advento, vamos fazer uma brincadeira, mas com o advento da violência, que foi chegando É, cada vez mais perto, né? Eles na escola fecharam a janela, mas eles fecharam a janela do mesmo jeito e preservaram a pintura só foi. na lateral.
elas tiveram restauro e por isso os dois painéis são tão bem limpos ainda, porque eles foram restaurados há coisa de talvez 5 anos, 6 anos. Bacana. Não, não é. Não, não Ah, não, é. não é Não é o não. Ela falou mesmo se do é o Riacho mesmo, não é Fundo. não. Não, o do É Riacho outro. Fundo é belíssimo. O do Achar. Riacho Fundo, quando nós fomos convidados pelo Conselho de Direitos Difusos, Conselho de Gestão dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça, nos convidou para nós fazermos o restauro de algumas obras do professor e nos deram verba para tal, nós tínhamos escolhido, obviamente, a escola, porque já há muito tempo que a diretoria da escola pedia, e como nós não temos, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, não tínhamos como fazer isso, e depois porque a obra pertence ao governo do Distrito Federal, né? À Sim. Secretaria de Educação. Então, nós escolhemos essa justamente para que as crianças vissem a diferença e aprendessem um pouco mais sobre a importância do patrimônio. E o Mercado das Flores, por ser um local tão visitado e um padrão tão bonito, uma obra de arquitetura tão Sim. importante. E então, coincidentemente, eu recebi nessa época uma chamada, um telefonema e um e-mail de um rapaz que trabalhava no Instituto de Saúde Mental do Riacho Fundo. E ele pedia que a gente, se possível, desse uma atenção ao padrão, ao painel deles, porque estava com uma enorme rachadura e tal. Sim. Então, nós colocamos essa obra nesse hall de 4 obras que nós restauramos com essa Que é ajuda do essa. Conselho de Gestão. E ele é muito bonito. Essa é justamente Ele é uma belíssimo. obra da fase de restauração. E é Belíssimo. muito engraçado, porque enquanto se restaura, os loucos passeiam, né? E Sim. aí perguntam também, e se Ai, que interessam, ótimo. sentam, olham. É muito interessante. A gente tem oportunidades, trabalhando com a obra do Atos, de conviver com situações muito particulares, né? Sim. Porque De vez em você quando uma louca não te só liga assim, né? convive Vamos com. fazer uma live. Mas a gente convive com muita gente, né? Porque o Congresso Nacional, por exemplo, tem montes de obras do É. professor, né? Tem, acho que talvez a maior coleção de acervo junta com obras de integração de arte e arquitetura. A Câmara e o Senado têm maravilhas. Sim. O Atos é uma pessoa muito especial. Eu sou um bocado suspeita para falar, porque realmente ele faz parte da minha vida. Já fazia antes de eu conhecê-lo e agora faz mais parte ainda, porque nós trouxemos para nós, né, essa responsabilidade de, de preservar o patrimônio, porque, na realidade, a Fundação faz um trabalho de preservação da obra do professor Atos e de divulgação do trabalho dele, porque é o nosso patrimônio, né? A obra o Atos não é da Fundação, o Atos é do mundo, mas o Atos é Sim. particularmente nosso aqui de Brasília. Então, eu acho que é muito importante que a gente é, ensine as crianças a preservarem o nosso patrimônio, ensine a importância do que é você preservar o que é um bem público, né? Fazer uma diferença entre o público e o privado para que você possa colaborar com essa preservação. Eu acho que é muito significativo. Eu não estou com isso tecendo loas ao trabalho que a gente realiza, mas, verdade seja dita, nós fazemos um trabalho com muito cuidado, Sim. porque nós acreditamos na importância da arte, da cultura, da preservação do patrimônio. E, enfim, eu acho que um homem que nos dá
50 anos da sua vida e do seu trabalho, merece muito respeito, Muito. muitos aplausos, muito cuidado e muita atenção. Concordo, concordo. Não tinha como ser diferente, com pessoas fantásticas igual a você e a equipe toda que trabalha com a Fundatus, porque vocês mantêm viva a Cai, memória. desculpe. Não se preocupe. É emoção. Que é emocionante, né? É, É muito bonito. Você não é só, verdade. né? Você está junto de um processo maravilhoso que é zelar pela obra de um grande homem, um grande mestre, e que deixa para a gente Dá um um trabalho presente. danado, viu, Angelina? Ah, eu sei que dá. Dá um Eu ainda trabalho perguntei para André, eu falei, o danado, que que viu? você acha? A gente pergunta assim, dá muito trabalho? O que que tem acontecido? Como é que... Eu falo, não vou nem perguntar porque eu sei que dá, né? E dá trabalho por É, dá mil muito trabalho. motivos, né? É Dá fiscalização, muito trabalho. falta de dinheiro, É, né? nós, por exemplo, né, nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Nós lutamos desde que o Atos ainda estava vivo, que nós lutamos para conseguir a cessão de um terreno para construir uma Sim, sede, não é nem uma sede para a fundação, mas enfim, para construir um museu para oferecer à cidade todo o acervo que nós temos. Nós temos um maravilhoso projeto do Lelé, que o Lelé fez e deu de presente à sim. fundação É para que nós lindo o projeto. construíssemos uma sede para o professor. E, claro, como todo museu, há necessidade de que alguém cuide. Então, por isso que a gente diz que é uma sede para a Fundação Atos Bucão. Na realidade, não é uma sede para a Fundação Atos Bucão, né? É É uma sede um para o museu e Bucão, uma sede para a cidade, né? para a cidade de Para a cidade Brasília. e uma forma para o Brasil e para o mundo, né? Porque Brasília é super visitada. E depois porque eu acho que é uma dívida que essa cidade tem com toda a beleza que esse homem nos deu, Sim, né? Eu acho que é preciso que a gente seja justo, sim. que a gente retribua a ele É toda essa beleza necessário. que a gente tem andando por aí por todos os lados, né? E eu lembro que Acho que vocês. falei muito, já faltam Nada, faltam oito 8. Não, minutos falou só. super bem. Eu falei que a live era sua. Eu só tô assim, eu convido e fico assistindo as aulas magníficas que vocês dão para nós todos, para Aí, deixar de bom, eu vou legado. falando, né? Isso é Vou ótimo. falando o Você que sabe que aqui tem vai me lado B, se você ocorrendo. quiser, né? A gente fecha um A, faz o B. E aí, assim, duas Eu conto perguntas importantes. histórias, né? Isso é ótimo. Diga. A melhor, né? Assim, a melhor coisa do mundo é poder contar história. É na história, É né, que verdade. estão as nossas É. verdades, estão as nossas memórias. É isso que tem que acontecer, Uhum. né? A Mônica é das minhas, ela fala fantástico Mas também. Tudo diga é lá. fantástico, Mônica. E é que a É. Mônica tem a Mônica Flor de Lis, tudo é fantástico, porque é fantástico, sim, a gente saber as histórias, as opiniões, enfim. Por isso, a ideia dos 60 Olhares, né? Que é um projeto que não teria lives, Aham. teria, se não tivesse pandemia, a gente não ia ter nada disso. Não que eu trocaria Pois as é. lives pela pandemia, eu preferia não ter pandemia, mas enfim. Mas as lives E fazer surgiram live para se fosse isso. necessário, se a gente quisesse, né? Eu também acho, mas Pois é, a assim, gente está tendo um novo momento na vida, né? eu acho. E que bom, né, que você ajudou a somar com esse momento, É, né? Já sabe que para o final do ano a gente imagina, vai ter foi o um livro que é prazer. virtual, porque o livro vai ter que ser virtual, Aham. ninguém, eu não vou lançar livro para acumular, aglomerar gente. Não acho que vacina vem Pois agora, é. sinto muito, a gente passou por isso em casa. Achar que tem Covid, ter Covid, estar com alguém em casa com Covid é É, pavoroso. Então, você já sabe que você vai escrever no livro, imagino. né? Para nós, no final do ano. Ah, tá bom. Ixi, Foi um caiu. prazer. Tá girando. Não, ainda não. Eu estou aqui. Ah, consegui. Ah, que bom, é porque o meu Eu ficou estou girando e aqui. caiu. E é o Não, a gente seguinte, ainda tem 5 minutos. 5 minutos. Diga. Qual a tua obra favorita do Atos? Tem uma ou tem várias? Porque é Ah, que difícil, coisa né? difícil. Olha, vamos dizer assim, para eu ser bem pouco ampla, eu vou dizer a você que eu adoro a minha, porque eu ganhei do professor de presente 2 painéis. Ai, que lindo. Eles têm o mesmo padrão, mas eles são o da entrada de casa é amarelo-laranja e o da minha varanda que vai para o jardim é verde-azul. Lindo. Então, ó, a Mônica também tem uma lula. Ó. Olha lá.
Aqui em casa a gente tem. Você lembra que eu conversei com você, né? A gente tem essa coisa dos vulcões, né? Meu irmão coleciona também Uhum. arte, e aí tem que ter, senão não Ah, tem é muito graça. bom. É Não muito tem pra bom. onde fugir. Ele é lindo É. e é muito bonito, muito bonito. É inspirador olhar uma arte inspiradora que você pode olhar todo dia. Tem igual não. É verdade, não cansa, Não cansa, né? né? É Não bonito cansa. É demais. Ele não é verdade. cansativo. Tem umas que a gente olha, você quer trocar de É. lado da parede, né? Você quer tirar o muro. Não Nem dá. E depois, aí, sabe o que é? Porque você, por exemplo, eu sento aqui na minha varanda há 15 anos, tá? E eu vou, todas as vezes que eu sento e que eu olho para o meu padrão, eu acho outro desenho, porque digamos, para cada recorte que você faz, você vê uma outra coisa. Então, muito aqui, por legal. exemplo, ele dizia para mim assim: ah, tem os palhacinhos. Tem mesmo. Aí ele dizia: lá na frente tem os pintinhos. É o mesmo padrão. Só que quando muda a cor, e dependendo de como você olha, você vai Você descobrindo vê outra coisa. outras coisas, outras formas, né? Você vai vendo outras coisas. É muito bom. Muito bom, muito Mas bom. você ia perguntar duas coisas. Perguntou uma, Era pergunte a outra. isso, era isso e perguntar qual é a sua visão de Brasília, assim, se você fosse falar, bom, para mim, meu olhar sobre Brasília seria vulcão, talvez? Não sei. Qual seria seu Açúcar. olhar sobre Brasília? O meu olhar sobre Brasília sempre será sobre o Atos. Eu acho que Brasília tem, para mim, eu acho que Brasília é uma cidade. Eu cresci aqui, eu me criei aqui. Então, eu acho que, bom, falar do céu é redundante, mas eu acho que o horizonte, as cores dessa cidade e a arte de Atos Bucão, para mim, são Brasília. Ai, que lindo. Obrigada. Bom, quer Imagina, fazer foi um lado B prazer. ou tá bom? Porque a gente ainda está se Eu acho recuperando que tá aqui, bom, que pessoal. assim É, a gente guarda assunto para outra, gosto. Valéria, muito tá? obrigada. Enriqueceu muito 60 olhares sobre Brasília e me emocionou muito cada palavra. E a gentileza, né, de estar aqui com a gente falando de um homem magnífico, uma mulher magnífica, que toma conta de um legado magnífico, com Muito tanto obrigada. trabalho, e um trabalho assim perfeito, não tem o que errar. E contem conosco para essa briga de ter um espaço para o Vulcão. Porque eu me lembro que vocês ocuparam brevemente um espaço, né? Que depois virou, se eu não me engano, do balé, né? Não, Nada contra, nós ocupamos aquele espaço né? enquanto nós tivemos um convênio com a Pois Secretaria de é. Cultura. E Depois depois nós vocês fomos tiveram que convidados a nos sair. retirar e depois de passar uma chuva na 208 Norte, nós conseguimos, pelo nosso trabalho, Foi. arranjar um espaço mais nobre para colocar o Atos, que é na 404. Não é o ideal, Sim. mas pelo menos é um belíssimo espaço, porque nós temos uma pequena galeria É lindo. e recebemos todos os que quiserem vir, as crianças, as escolas, com o maior prazer. O Atos tinha muito prazer em ensinar, em ser professor e, enfim, e trocar conhecimento e isso com a juventude, com as crianças, com quem quer que Sim. fosse. E a É gente fantástico. vai pelo mesmo caminho, fazendo o que a gente pode. A Fundação Atos Bucão, eu tenho uma equipe muito boa, muito dedicada, e com Sim. isso a gente vai tocando a vida e indo à luta para conseguir para o Atos o que ele realmente merece. Isso é ótimo. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal que entrou no meio da live, está gravado no IGTV, vai para o YouTube que a gente fez para os 60 Olhares. Não assistiu o documentário ainda, dá uma olhadinha. Tem uma pitada de Bulcão, Uhum. porque tem igrejinha, aparece a azulejaria dele várias vezes. E no texto que foi costurado também existe uma fala que quem sabe que escreveu, né, sabe que falou de Bulcão, a gente deu uma engolida, colocou ali. Valéria, obrigada, que você possa estar conosco mais vezes, Obrigada. né? E obrigada a todos que assistiram Obrigada, a live. Angelina. Muito obrigada pelo convite e Eu que obrigada a todos agradeço. que participaram aqui conosco. Isso é Tá? ótimo. Fique bem. Você Se também. cuide. Me cuidarei, você Tchau, tchau. também. Beijo, tchau, Eu tchau. também. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.